Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7, né? No primeiro bloco a gente teve uma entrevista, né, com o vereador por Maceió, David Empregos, vice-líder na Câmara de Maceió da gestão do governo JHC. E agora a gente vai bater um papo, né, com a presidente do Centro Esportivo Alagoano, a nossa querida Miriam Monte. Muito obrigada, Natália, Mouzinho, pelo espaço aqui para a gente falar um pouco sobre o nosso maior de Alagoas. É verdade, nosso Centro Esportivo Alagoano. Miriam, eu estou vendo aí no seu punho que você não tem só o CSA no coração, mas também na pele. Na alma. Na alma. Na alma, o CSA está na alma. Conta um pouquinho para a gente, para nossa audiência. O CSA, o futebol é algo que mexe realmente com as nossas emoções, né? E a gente muitas vezes não consegue traduzir. Mas olha, você muda de emprego, você muda de residência, você muda de marido, de esposa, mas você não muda de time, não é? Mexe com a gente. É uma coisa, uma paixão. É fiel sempre. desde sempre ao time. Sempre ao Agora, time. Miriam, e da onde vem esse amor pelo CSA? É de um pai, é de um avô, é de um irmão que levou a gente ao estádio, enfim, de uma curiosidade por amar um manto, uma cor. Fala onde surgiu essa essência CSA. E por que CSA, né? Não, é engraçado que a família de minha mãe, ela é regatiana, tradicional, tá? A minha mãe é Gomes de Barros. Então, todo mundo sabe que, tradicionalmente, eles são regatianos. Mas a minha paixão mesmo, ela vem de berço com meu pai. Meu pai é um grande azulino. A paixão dele sempre foi CSA e aviação. Eram duas paixões que ele tinha. E o CSA, ele também herdou essa paixão do pai. O meu avô, em 1950, foi presidente do clube, né? Inclusive, eu sempre falo que foi uma gestão inovadora na época. Ele construiu as arquibancadas de concreto, os primeiros refletores, as primeiras partidas noturnas do Nordeste, inclusive, foram lá no Mutange. Era um visionário. Era um visionário. Ele trouxe esses refletores da Europa. Eu cresci escutando meu pai contando a história de como foi trazer esses refletores, colocar, instalar e tudo, né, naquela época. E essa paixão, ela vem passando de geração em geração. Na infância, isso também, para mim, foi uma questão de gênero. Hoje eu tenho compreensão disso. Mas foi uma questão de gênero de forma muito intuitiva, porque meu pai tem 2 filhas, eu e minha irmã, e eu escutava o tempo inteiro que ele queria ter um menino para poder levar para o futebol. E um belo dia eu perguntei se eu não servia, né? Então aquilo eu acho que tocou nele, e aí ele sempre diz: minha filha, porque eram outros tempos, você raramente via meninas realmente indo para o estádio, né? Até pela dificuldade, muitas vezes, você dá um suporte para a menina, uma questão de um banheiro e tal. Era mais complicado. Mas ele começou a me levar e aí ele gostou da minha parceria, né? E a gente era parceiro não só no futebol, eu assistia a Fórmula 1 com ele. Eu agradeço ao meu pai esse estímulo à competição, né? E nós, mulheres, muitas vezes, somos criadas e socializadas realmente para sermos rainhas, mas de espaços muito restritos, das nossas casas. E muitas vezes a gente só compete, é ensinada a competir só entre nós mesmas, Entre nós né? mesmas, é verdade. Então, o menino, desde sempre, ele é estimulado a ganhar o mundo. Ele ganha, e isso vem em formas simbólicas, né? Ele ganha carrinho, aviãozinho, bola, diz: olha, é lá fora, é no céu, nos mares. Brinquedo de cientista. Tudo. E a menina ganha uma panelinha, ganha uma vassoura, ganha, né? Então, assim, as panelinhas que eu ganhei não renderam. Não serviram. Porque eu mal frito ovo. Eu sou horrível na cozinha. Mas, assim, eu gosto de futebol. Eu entendi aquele meio. Eu adorava aquele estádio barulhento. Pulsando, vibrando. Aquilo ali. Então, é algo muito marcante para mim, né? E eu realmente me apaixonei. Então, sempre participei, sempre acompanhei os jogos, mas eu sempre estive na arquibancada. E aí, Miriam, essa transição da arquibancada, do amor pelo clube, para a política do clube, né? Como é que você chega, por exemplo, ao conselho? Como você é convidada, essa trajetória até virar, aspas, cartola do futebol alagoano? O meu pai, em 2021, disse: minha filha vai ter eleição do conselho.
Eu fui conselheiro, sou conselheiro a vida inteira. Eu não queria deixar isso morrer, vá, participe. Passar o tal. bastão. Isso, fique lá. Ele é conselheiro atual, inclusive, né? E aí participe da eleição. Aí eu fui, na época eu era secretária de Cultura, estava fazendo um trabalho que tinha uma boa expressão, repercussão. E aí eu fiz uma campanha na véspera, botei na internet, fui eleita, inclusive fui terceira mais votada lá naquela eleição. Aí fui eleita conselheira num universo de 100 homens, né? Eu e mais 2 mulheres. E aí, quando eu entro no conselho, eu disse, poxa, que legal. Aí eu recebo um convite do Omar Coelho, ex-presidente Omar Coelho, e também do Rafael Tenório, dos dois, dizendo, olha, vai ter aqui uma vaga de vice no Conselho Deliberativo e o seu nome compõe bem, porque são muitos homens e muitas vezes, quando escolhe um e não o outro, isso gera uma certa desgaste, uma disputa, e o seu nome compõe bem. Você aceita? Eu aceitei, fiquei muito honrada, mas deixei claro desde o princípio que eu não tinha a mínima condição de realmente estar ali no dia a dia, porque eu estava na Secretaria de Cultura, tinha toda aquela demanda, eu não tinha realmente condições de me dedicar. Não, fique tranquila, aqui você vai ficar só ali de vice, o presidente do conselho vai ser o Rafael. E aí eu aceitei. Sendo que 2022 foi um ano muito difícil, foi o ano que teve o rebaixamento do clube. O clube entrou realmente numa crise muito grande, política, interna, amigos que eram amigos deixaram de ser, afetos viraram desafetos, aquele caos generalizado. Caos generalizado, né? Natural de um clube que esteve recentemente numa Série A, de repente cai para uma B e depois vem para uma C, e vem para uma C trazendo um histórico de dívidas. Tanto é que hoje o clube está numa recuperação judicial. Então, foi realmente assim, um momento de grande turbulência. Desestabilizou. Total. A coisa ficou fora de controle. Era como um avião sem motor, em queda livre ali, né? E em dezembro de 2022, houve toda a renúncia coletiva da diretoria executiva. Rafael Tenório, que era o presidente do conselho, se afastou também por questões particulares. E eu... Caiu no colo da Miriam Monte, a presidência do CSA. Caiu no meu colo, sendo que naquela época, hoje eu tenho total noção, tá? Naquela época, eu disse, gente, Deus foi muito bom comigo. A mão de Deus me ajudou. Hoje eu tenho plena convicção, porque naquele momento ali foi o momento mais crítico realmente do clube. E eu não tinha noção. Eu tinha fé, esperança, eu tinha confiança na capacidade de gestão, de superação de crise. Mas o diagnóstico do problema. Porque o diagnóstico do problema era o seguinte. Em dezembro de 2022, o clube estava rebaixado na Série C. O contador do clube, Alfredo Cortez, me passou a planilha. Nós tínhamos 10 milhões em dívidas vencidas, ou seja, podendo ser executadas a qualquer momento. Qualquer momento podia ter bloqueio judicial, qualquer momento podia ter um oficial de justiça na porta, batendo lá, entregando mandado, penhorando bem. Estava nessa situação. Tinha 10 milhões, tinha 160 mil em caixa. Não tinha mais previsão de receita e o clube estava rebaixado. A maior parte dos contratos rescindidos dos jogadores por falta de pagamento. E naquele momento ali... Falência econômica, moral. Tudo. Então, o clube caminhava realmente para por ser uma associação sem fim lucrativo, tem que seguir também a legislação, os ritos, a legislação pátria mesmo, direito civil. Então, certamente, o judiciário ia ter que instituir uma junta, né, diretiva. Mas até que isso acontecesse, a gente tinha menos de um mês para entrar em campo em janeiro, sob pena de sofrer grandes reflexos, né, prejuízos esportivos. Em relação ao Alagoano. Em relação, não só ao Alagoano, a Copa do Nordeste. Dia 3 de janeiro de 2023, a gente já tinha o primeiro jogo da Copa do Nordeste. Então, ali, o que é que acontece? Calendário CBF, eu criei coragem, realmente, de permanecer, mas talvez essa coragem tenha vindo, nesse primeiro momento, de uma falta completamente de noção do problema,
Eu sabia as ferramentas de gestão, mas eu não sabia o tamanho do problema de estar à frente de um clube de massa nessas circunstâncias. Aí eu, ali, recebo o apoio do Rafael, não financeiro, tá? Político. Recebo o apoio político dele e assumo ali as 2 cadeiras, presidente do conselho e presidente executiva. A gente tenta também institui comissões, uma comissão de obra, a obra do CTF estava parada, uma comissão de obra, ou uma comissão eleitoral, para a gente fazer um novo pleito. Lançamos editais logo de imediato, mas não houve adesão, teve aquela... Né, precisava de um tempo também das próprias articulações acontecerem, de pessoas se juntarem, de grupos, de interessados realmente num pleito. Isso não aconteceu, né? Terminou que em fevereiro o Rafael volta com chapa única, mas naquele momento ali a gente lançava o edital e não aparecia concorrente. E eu disse, enquanto não aparece concorrente, quando não aparece um presidente, eu vou ter que tocar. Vou tocar o clube. Aí o que é que a gente fez? Contratou um executivo, na época foi o Cid Clay Menezes, montamos um time a toque de caixa, né? O perfil do time foi um perfil de jogadores muito jovens, que vieram realmente para arriscar aqui, porque jogadores mais experientes, com família, eles ficaram muito inseguros com a situação do clube. Eu vou apostar, vou levar família, vou levar filho, vou para uma situação dessa, um clube com uma presidente mulher interina, né? Numa Série C rebaixada em crise. Então era um cenário muito difícil. Insegurança administrativa, podemos dizer. Muito. E aí o que é que acontece? Naquele momento ali a gente consegue negociar 3 jogadores, que ainda tinha no plantel. Foi o Rodrigo Rodrigues, o Igor Gabriel e o Lucas Barcelos. Com isso aí a gente consegue uns 800 mil em caixa, consegue pagar o pessoal da cozinha, do jardim, né, da manutenção, que estavam em aberto. Começa esse primeiro suspiro, né? E arrisca tudo na Copa do Nordeste. E consegue o acesso na Copa do Nordeste em janeiro de 2023. Exatamente. E aí entram 2 milhões no clube, depois avança um pouco na Copa do Brasil, entram mais 2 milhões, então a gente tinha um cenário de repente. Mas aí foi, de certa forma, o resultado esportivo que trouxe esse caixa. Sim. Né? Poderia não ter acontecido. A responsabilidade administrativa também, diga-se de passagem. Era toda, né? E se a gente não tivesse conseguido esses acessos aí, a situação do clube era insustentável, né? Então, mas aí deu certo, nós conseguimos avançar. E aí, em fevereiro, o Rafael lança uma chapa. E eu já estava totalmente ali dentro do processo, né? Inclusive, também conhecendo, porque eu tive que aprender a dinâmica do futebol, trocar o pneu com o carro andando. Eu tive que aprender ali, na raça, na prática. No dia a dia, atuando. E aí eu já estava ali também em contato com os presidentes que estavam ali formando a Liga Forte. E conseguimos manter o CSA na Liga Forte. Isso foi muito bom. Isso rendeu para o clube pelo menos uns 6 milhões de reais, né, entre 2023 e 2024. E deu um respiro também, né? Porque a receita da Série C ela é muito baixa. 1.400.000. Olha só. A folha do CSA não paga a folha de um mês. Exato. Não é isso? Exato. Então, é muito difícil. A Série C é muito difícil. Um clube na Série B, o CSA, isso eu garanto para vocês. O CSA numa Série B, se o CSA conseguir esse acesso, ano que vem a gente resolve a recuperação judicial. E aí, Miriam, falando em recuperação judicial, como é que está a situação hoje, a saúde financeira do Centro Esportivo Alagoano, e emendando qual o planejamento para essa, aspas, reta final da Série C, chegando no quadrangular? Fala um pouquinho para a gente. Bem, esse ano nós temos, nós não temos condições de gastos que não sejam essenciais. Investimento a gente faz. Você tem que ter a percepção, o discernimento de saber o que é investimento e do que é um gasto supérfluo e arriscado. Então, as próprias contratações que estão sendo feitas pelo futebol, né, lá pelo nosso diretor executivo, que é o Jadson Oliveira, pelo diretor Luciano Lessa e pelo Alírio, que é o coordenador do futebol profissional,
Essas contratações, elas têm que ser muito Pontuais. assertivas. A gente não pode errar. Nós não temos margem para erro, né? Porque se você contrata um atleta e esse atleta, às vezes por um valor alto, esse atleta não rende, ou esse atleta não consegue entender e se identificar com o clube, você tem ali um problema, né? Futuro, principalmente. Sim. Com a rescisão, né? Então, nós estamos evitando isso. E vejam que o nosso time, ele foi mantido do ano passado para cá. Nós mantivemos uma base. Os atletas que saíram por propostas melhores, questões pessoais, né? Que eles decidiram ir. Mas nós mantivemos o time, a base estava lá mantida. E viemos reforçando. Então, nós temos 3 camadas. O telefone não para. Nós temos 3 camadas aí. Temos um grupo que começou ano passado, e eu digo, olha, vocês são os carregadores de piano. De vez em quando a coisa tá, eu chamo aquele grupo e digo, ó, vocês carregaram o piano até aqui. Vocês vão deixar desafinar? Não, chama os que estão chegando novos para aprender a tocar música. Né? E aí, hoje a gente tem um grupo muito unido, mesmo tendo um grupo veio do ano passado, outro grupo chegou no início do ano e outro grupo está chegando agora para reforçar. Como você classificaria esse elenco, esse grupo hoje do CSA? Esses homens que compõem o CSA? Eu posso dizer, e eu acho que eu tenho condições de dizer que tenho experiência, até porque fui forjada na luta, né, na guerra. Viu? Hoje eu posso dizer que eu entendo de elenco. Eu bato o olho aí e disse, esse elenco aqui é competitivo. Eles têm brio, eles têm gana, eles têm vontade. Eles são competitivos, eles são aguerridos. Todos. Tem um incentivo do próprio clube também, né? Isso já ajuda demais. Esse estímulo vindo da diretoria, da presidência, também faz toda a diferença. Eles se identificaram também com o torcedor do CSA, sabe? Inclusive, eu vejo claramente, e me preocupo muitas vezes, quando a gente vai jogar fora, principalmente, e é um clube com menor torcida, ou que vai ter um estádio mais vazio. Eu me preocupo, porque eles se acostumaram com o barulho da torcida. Com a pressão. Com a pressão da torcida. Eles gostam disso, entende? Então, quando a gente pede que o torcedor compareça aos jogos, é financeiramente falando, tá? Claro. Porque o clube, essa é uma das fontes principais de receita. Bate-papo aqui no começo, você me perguntou qual é o maior patrocinador do clube. É o sócio-torcedor. Então é bom que quem está nos ouvindo aqui na Jovem Pan, no MCZ Notícias, na Folha de Alagoas, o principal patrocinador do Centro Esportivo Alagoano é você que está nos escutando, que está nos vendo, está nos assistindo. Então, tem essa consciência que o sócio-torcedor é o maior patrocinador do Centro Esportivo Alagoano. É o maior patrocinador. E que faz toda a diferença no resultado, né? A gente conta com 10% da receita estimada para o ano vindo do sócio. Entende? A gente tem aí, posso dizer aí, uma receita líquida de sócio de, atualmente, né, com uma média de 5 mil sócios, de 200 mil mês. Ou seja, no ano, se a gente tiver essa margem no ano, você tem 2 milhões no ano. Então, hoje o sócio-torcedor é o nosso maior patrocinador. E se a gente ampliar esse quadro de sócios, isso, o clube, o torcedor vai ter de retorno o quê? Melhores contratações, pagamento de salário em dia, que é isso que a gente está fazendo. Um plantel mais qualificado. Um plantel mais qualificado, exato. Tá aí, né, as palavras da presidente do Centro Esportivo Alagoano, a Miriam Monte, nessa entrevista em parceria com a Folha de Alagoas, o MCZ Notícias e aqui o Jornal da Manhã. Toda a sorte para o Centro Esportivo Alagoano, que está na 6ª colocação da Série C do Brasileirão, né, brigando para estar entre os 8 clubes que se classificam, né, para a próxima fase, para buscar o acesso, né, o CSA também que se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste, né, após 15 anos, Natália Barros. 15 anos o CSA chega a uma semifinal de Copa do Nordeste. E que bom ver o maior de Alagoas, né, sendo gerido de forma séria, né, de forma competente pela presidente Miriam Monte. Natália Barros,
vamos chegando aqui ao final de mais uma semana de muito trabalho, muita luta. A gente não teve conosco nessa semana o Mailson Franklin, né, que está se recuperando de uma dengue, esteve internado, teve alta, né, no dia de ontem, né? Então, esperamos que na próxima semana nosso querido Mailson Franklin esteja aqui conosco, né? Muito obrigado a toda essa equipe de excelência extremamente qualificada do Jornal da Manhã, que sempre nos auxilia a colocar esse matutino todos os dias de 7 às 8 horas, de segunda a sexta-feira, aqui pela Jovem Pan em 100,7. Obrigado a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Isso aí, João. Sextou, ouvinte. Muito obrigada pela companhia nessa semana. Na segunda-feira a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.